Olá! Com mais de 70% dos votos válidos, o senador Jorginho Melo, do PL, foi eleito governador do estado de Santa Catarina. O senador, que também já foi 2 vezes deputado federal, recebeu mais de 2.900.000 votos e deixará o Senado após 4 anos de mandato. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e parabéns pela sua eleição. Muito bem, cara. Muito obrigado pela gentileza. Cumprimentar todo o nosso Senado, vocês que fazem divulgação com muita competência, muita propriedade. Muito prazer estar falando contigo. Estou à tua disposição. Senador, quero começar perguntando para o senhor foi eleito pelo PL, partido, né? O senhor é aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como que o governo de Santa Catarina vai se relacionar com o governo que foi eleito? Eu não tenho dúvida, eu sempre fui um homem de posição. Eu me elegi senador por Santa Catarina, fui deputado federal, 2 mandatos, fui senador, me elegi senador em 2018 e agora num projeto bem construído, governador de Santa Catarina. O presidente Bolsonaro é uma figura que Santa Catarina ama, tanto é que a expressiva votação que ele fez lá. Então eu tenho consciência, estive com ele visitando, né, agora, no dia de hoje, trazer um abraço dos catarinenses. E a eleição é assim, se ganha e se perde. Então tem que fazer uma reavaliação do que acertou e do que errou e vida que segue. Então eu vou ser governador, vou assumir em 1º de janeiro, um estado que eu amo, um estado que eu conheço, um estado que eu tenho o privilégio de conhecer os 295 municípios, um por um. Conheço as potencialidades, as dificuldades, o que tem que melhorar, enfim. Todo o estado de Santa Catarina, que é um estado vencedor, é um estado que é o último que entra numa crise e o primeiro que sai, pela qualidade da sua gente, pelo que nós produzimos, pelas belezas que nós temos, pelo turismo, pela indústria de alimento, que é fortíssima, a gente vende para o mundo. O agronegócio é muito forte. O agronegócio é responsável por 70% das exportações, nossa. Enfim, então é um estado que faz os deveres de casa. O relacionamento com o governo federal, o estado precisa do governo federal e o governo federal precisa de Santa Catarina. Então, acho que o relacionamento tem que ser respeitoso, né, de forma a assegurar que a defesa, eu vou defender Santa Catarina de unhas e dentes sempre, sempre. E Santa Catarina precisa de parceria, de aportes do governo federal e vice-versa. Então, nós vamos trabalhar, eu não tenho dúvida de que da minha parte será respeitosa com o próximo governo federal que se instala. Senador, o senhor tem uma experiência já consolidada como parlamentar, também já foi governador interino, quando o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa lá de Santa Catarina, sabe da importância também da relação dos governadores com o Congresso Nacional. Há pautas importantes como a reforma tributária que devem aí ser tocadas a partir do ano que vem. Como que o senhor pretende conduzir isso, sabendo já, inclusive, tendo vivido já esse outro lado como senador recentemente, que essa proposta tem sido mais debatida nos últimos anos? A reforma tributária, o relacionamento com o Senado, com o Congresso, eu vou manter. Sempre tenho a totalidade dos senadores, eu tenho uma relação muito boa, muito positiva. E pelo tempo que convivi como deputado federal e senador agora, eu vou manter esse relacionamento muito estreito. Vou sugerir, vou participar, vou ajudar. A reforma tributária é o grande caroço, é o grande desejo do empresariado brasileiro, né, de que se facilite um pouco mais a vida de quem paga imposto. Hoje o papelório, o excesso da legislação tributária, você precisa muito controle. Então, pelo menos simplificar. Já que quem vai pagar o boleto, quem vai pagar a conta é quem produz e quem trabalha e quem gera emprego, vamos pelo menos facilitar a vida dele. Tem muita gente que tem benefícios fiscais, muito tipo de atividade, isso tudo tem que ser reavaliado. E ninguém quer perder absolutamente nada, quem tem algum benefício quer manter. Então a reforma tributária precisa ter muita clareza para que ela seja justa. Ela não pode privilegiar
alguns segmentos em detrimento de outros. Então é por isso que ela nunca andou direito aqui. Precisa força política. E um governo novo pode ter força política para fazer andar. Apesar de que o PL, a base do presidente Bolsonaro é muito forte. Não será fácil a aprovação de matérias que precisam de quórum qualificado. Então vai ter que ter muita negociação, muita conversa, muito respeito, ouvir, né, para que a gente consiga avançar em algumas matérias. Reforma administrativa, isso tudo vem para a baila agora. Mas o que passa, o que não passa? Tem muitas coisas que a oposição falava mal ontem e tenho certeza que daqui em janeiro vai falar bem. Então a política também produz isso. Mas nós temos que ter responsabilidade. O Brasil é forte, o Brasil superou a pandemia, o Brasil está levantando o voo de novo, já superou a pandemia, deflação, taxa de juros baixando. Enfim, vai decolar, eu não tenho dúvida. O Brasil passou a fase mais crítica pós-pandemia. Enfrentamos, no começo a gente não sabia se era um tigre ou era um gatinho, e foi daqui, foi de lá, e veio. Infelizmente perdemos muitos brasileiros, né? Todo mundo perdeu, eu perdi gente da família, todo mundo perdeu, todos os brasileiros, um que outro perdeu. A gente sentiu muito com isso, mas superamos a vida que segue. Na certeza de que esse Brasil vai continuar crescendo, melhorando o emprego, melhorando a infraestrutura do Brasil, recebendo dinheiro que muitos países gostam de investir, querem investir aqui, porque nós somos um país diferente, um país que recebe bem, um campo de consumo muito grande, enfim. Então esse é o nosso Brasilzão. Disputa política é natural, um ganha, outro perde. O presidente Bolsonaro perdeu agora, pode ganhar a próxima. Enfim, é assim que funciona a política. Senador, que pautas o senhor considera importantes também, que dependem aqui do Congresso, que o senhor gostaria de ver aprovadas, inclusive para honrar as suas propostas de campanha lá no seu estado? Uma pauta que há muitos anos se fala é o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É você separar as responsabilidades e o dinheiro. Porque hoje o governo federal foi se agigantando, criando contribuições e tributo, isso, aquilo, e muitas vezes não divide com os estados. E a responsabilidade ficou no estado e no município. Então é por isso que os prefeitos vivem em Brasília, pedindo recurso, pedindo emenda, porque tem muitas despesas que ficou sob responsabilidade dele, que teria que ser do Estado ou seria da União. Então, se a gente tiver força para construir um pacto federativo, o que é de responsabilidade do governo federal? Orçamento e dinheiro. O que é de responsabilidade dos estados? Orçamento e dinheiro. E dos municípios, orçamento e dinheiro, facilita a vida do prefeito, do deputado, do senador, enfim, que as demandas são muito grandes. Senador, eu queria que o senhor fizesse um balanço do seu mandato, até nesses 4 anos que o senhor trabalhou aqui no Senado como senador, destacando aí o PRONAMP e também a sua participação na CPI da Covid, né, que foi uma participação muito aguerrida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses 4 anos. A CPI foi um momento de muita tensão para o Brasil. A gente estava sem saber o que fazer, aguardando cada dia era um dia. O que vai fazer amanhã? Não sei, tem que ver o que acontece. Infelizmente, ela foi para um lado político, partidário. Muitos membros da CPI foram para a CPI para falar mal do presidente Bolsonaro, falar mal do governo federal. Eles não foram lá para ajudar que a CPI pudesse ajudar o Brasil. Não, eles foram lá para fazer palanque político. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre fui contra. Foi por isso que eu tive alguns atritos lá, por ter posição clara, por não mandar lembrança para quem não conhece. Eu sempre fui assim. Então, eu não gosto de injustiça. Como é que você quer condenar quem mandou o dinheiro para os estados? E governadores fizeram miséria. O meu governador lá comprou respiradores numa casa de massagem no Rio de Janeiro e não recebeu nenhum. E tantos outros. Quer dizer, como é que você quer penalizar o presidente Bolsonaro, o governo federal que mandou o dinheiro? Tinha que penalizar quem comprou mal, quem desviou o dinheiro. Isso prejudicou, isso matou gente na pandemia. Enfim, então a CPI
terminou a bom termo, enfim, aquele relatório que todo mundo já sabia que ia acontecer, mas a gente defendeu o Brasil e defendeu coisas sérias lá. A minha passagem no Senado foi uma passagem muito rica. Eu tenho muito prazer em ter sido senador eleito, ter construído matéria. Eu fui eleito 2 vezes o melhor senador do Brasil, pelo que apresentei, pelas entregas, avaliado pelo ranking dos políticos. Aprovei 16 leis que mexeu com a vida dos brasileiros. Eu não vim aqui passar tempo, eu não vim aqui para fazer nome de rua, nome de estrada, nome de BR. Eu vim aqui para fazer leis que mexeu com a vida das pessoas. Por exemplo, empresa simples de crédito. É um projeto meu para libertar o brasileiro, a micro e pequena empresa, para poder emprestar dinheiro, não só dos bancos, porque banco é um cartel. Sempre foi e sempre vai ser. É uma lei minha. Reconhecer as universidades comunitárias, que em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um sucesso. O nosso sistema CAF em Santa Catarina tem 160 mil alunos. Existia no Brasil universidade pública e privada. Mas as comunitárias existiam, mas ela não tinha carteira de identidade. Eu fiz uma lei dando a carteira de identidade para eles. Hoje tem no Brasil, pública, privada e comunitária. O Pronamp na pandemia foi um sucesso absoluto. Salvamos mais de 10 milhões de empregos. O Pronamp salvou. Emprestamos mais de 62 bilhões de reais. Só em Santa Catarina, lá no meu estado, nós salvamos mais de 750 mil empregos. Enfim, foi um programa, a maior ajuda financeira dos últimos anos. Eu sempre quis fazer, eu sou presidente da Frente Nacional da Micro e Pequena Empresa, eu sempre quis fazer uma linha de crédito, que foi sempre o que o micro nos pediu. Pô, Jorginho, precisa ter uma linha de crédito com carência, com prazo mais longo, com juros reduzido. E foi nesse momento que eu entendi que dava para formatar a matéria. Conversei com o presidente Bolsonaro, conversei com o Paulo Guedes, eles toparam e foi um sucesso absoluto. Se transformou numa política pública. O Pronamp vai existir, como existem os outros programas. Eu, como governador, agora eu vou fazer o Pronamp catarinense em Santa Catarina. Parecido com esse. Quem fez o maior pode fazer o menor. Enfim, então, a nível nacional, isso é uma conquista para quem produz, quem trabalha, micro e pequeno empresário. 98% das empresas no Brasil, cara, é micro e pequena empresa. É responsável por 60% dos empregos formais, é o micro e pequeno empresário. Então, nós estamos falando de alguém que faz a economia girar, que gera emprego, que sustenta o emprego. A grande empresa dá uma crise, ela demite, se melhorar o contrato. O micro não, ele diminui salário, tem 2 carrinhos, ele vende um. É um calvário. Então, o Pronamp foi um sucesso absoluto. Então, outros projetos que fiz, que são de interesse do Brasil, e eu tive uma passagem muito importante aqui, com respeito a todos os senadores, construindo, sendo proativo, enfim, sendo a casa da federação. O Senado é a casa superior para revisar, para dar conselhos, enfim, sempre que deu a gente fez isso. Então eu tenho uma passagem aqui que é muito boa, levo com muito carinho e vou estar aqui muitas vezes como governador, porque o Senado representa os estados e o estado de Santa Catarina precisa ser bem cuidado, né? Então eu vou vir para cá muitas vezes para tratar com a bancada nossa federal, com a bancada entre os 3 senadores, os 16 deputados, porque a gente sempre trabalhou em conjunto. Todas as causas de Santa Catarina foi tratado pelo Fórum Catarinense e sempre deu resultado. E assim vai ser, eu vou prestigiar. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua entrevista. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todos vocês. Senador, sucesso aí no seu trabalho como governador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.